Capítulo 8. Questões comentadas. E como não há teoria sem prática, nós vamos comentar as questões aplicadas na prova de português do concurso de agente penitenciário de Brasília. O concurso foi organizado pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2004. Depois de resolvermos diversos exercícios, você vai perceber que está preparado para qualquer processo seletivo. Pedimos que você acompanhe os exercícios lendo o livreto. Vamos às questões? Cidade de Deus. Autor, Rubem Fonseca. O nome dele é João Romeiro, mas é conhecido como Zinho na Cidade de Deus, uma favela em Jacarepaguá, onde comanda o tráfico de drogas. Ela é Soraya Gonçalves, uma mulher dócil e calada. Soraya soube que Zinho se tornara traficante 2 meses depois de estarem morando juntos, num condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca. Você se importa? Zinho perguntou. E ela respondeu que havia tido na vida dela um homem metido a direito, que não passava de um canalha. No condomínio, Zinho é conhecido como vendedor de uma firma de importação. Quando chega uma partida grande de droga na favela, Zinho some durante alguns dias. Para justificar sua ausência, Soraya diz para as vizinhas que encontra no playground ou na piscina que o marido está viajando pela firma. A polícia anda atrás dele, mas sabe apenas o seu apelido e que ele é branco. Zinho nunca foi preso. E ela respondeu que havia tido na vida dela um homem metido a direito que não passava de um canalha. A resposta de Soraya equivale a dizer que: alternativa A, todos os homens são canalhas. Alternativa B, não vale a pena viver dentro da lei. Alternativa C, nem tudo na vida é perfeito. Alternativa D, a vida criminosa é mais cheia de emoções. E alternativa E, todos os homens são hipócritas. Resposta: C. A alternativa C equivale à justificativa da mulher permanecer ao lado do marido. A alternativa A é falsa, porque um único homem citado como canalha foi o ex-marido de Soraya, enquanto as afirmações contidas nos itens B, D e E não estão expressas no texto. No primeiro período do texto, o segmento Uma favela em Jacarepaguá é um aposto, empregado para: alternativa A, informar algo hipoteticamente desconhecido. Alternativa B, situar a ação num bairro perigoso. Alternativa C, ironizar sobre o nome de Deus na designação de uma favela. Alternativa D, preparar o leitor para um tema policial. E alternativa E, mostrar a relação entre miséria e crime. Resposta A. Em qualquer texto completo, o autor se preocupa em situar o leitor sobre o local exato onde a história se passa. A população de outros estados não tem obrigação de saber que a Cidade de Deus é uma favela, muito menos que fica localizada no bairro de Jacarepaguá. Por isso, a alternativa A é a correta. Observe que as alternativas B, D e E tentam confundir o candidato com informações verdadeiras. De fato, a Cidade de Deus é um bairro perigoso, onde a miséria e o crime são a realidade dos moradores. Portanto, os elementos de fato constam no texto, mas não respondem objetivamente à questão. No primeiro período, o vocábulo onde se refere a um local anteriormente citado, a favela Cidade de Deus. O item abaixo em que o mesmo vocábulo tem um antecedente anteriormente expresso é: alternativa A polícia não sabe onde Zinho mora. Alternativa B, o local onde Zinho atua é desconhecido da polícia. Alternativa C, as vizinhas desejam saber onde Zinho está. Alternativa D, Zinho mora na Barra, mas onde trabalha todos ignoram. E alternativa E, onde é que Zinho se esconde? Resposta B.
O vocábulo onde na oração está relacionado ao seu antecedente, que é local, o que não acontece nas demais alternativas. Tráfico tem como parônimo o vocábulo tráfego, com o qual não pode ser confundido. O item que está mal redigido porque houve a substituição indevida de um vocábulo por seu parônimo é: alternativa A, o criminoso foi preso em flagrante. Alternativa B, os criminosos expiam suas culpas na prisão. Alternativa C, o acusado pediu dispensa do depoimento. Alternativa D, o prisioneiro decidiu delatar o cúmplice. E alternativa E, era iminente a prisão do grupo. Resposta C. Essa questão exige também o conhecimento sobre palavras parônimas. Viu como todo o embasamento gramatical é importante na compreensão de textos? O quesito pede para que você identifique o emprego incorreto de um parônimo. Na alternativa C, que diz: o acusado pediu dispensa do depoimento, dispensa com E é um compartimento da casa. O termo correto seria dispensa, com I. As demais alternativas estão escritas de forma correta. Se permanecer alguma dúvida, ouça novamente a lição sobre palavras homônimas e parônimas. É conhecido como Zinho na Cidade de Deus. O item em que se reescreve esse segmento do texto de forma errada, por alterar seu sentido, é: alternativa A, na Cidade de Deus, é conhecido como Zinho. Alternativa B, é conhecido, na Cidade de Deus, como Zinho. Alternativa C, conhecem-no como Zinho, na Cidade de Deus. Alternativa D, na Cidade de Deus, o conhecem como Zinho. E alternativa E, a Cidade de Deus o conhece como Zinho. Resposta é: a alternativa E está errada, porque pressupõe que a favela Cidade de Deus conhece alguém como Zinho. Como bairros ou favelas não conhecem pessoas, não é a Cidade de Deus que o conhece, e sim os moradores dela. As demais alternativas expressam a ideia de que os moradores da Cidade de Deus o conhecem como Zinho, por isso estão escritas corretamente. O fato de Zinho sumir durante alguns dias, quando chega uma partida grande de drogas na favela, se explica pelo fato de: alternativa A, ser perigoso estar na favela nesse momento. Alternativa B, nesse momento a polícia fica mais vigilante. Alternativa C, ser necessária sua presença para os negócios. Alternativa D, Zinho também deve ser grande consumidor de drogas. E alternativa E, estar sendo perseguido pela polícia. Resposta C. Perceba que a afirmação do item A, que diz é perigoso estar na favela nesse momento, contradiz o texto. Ao contrário, Zinho permanece na favela quando chega a droga. Nas letras B e E, há informações verdadeiras, mas que não representam o motivo principal da permanência dele na favela. Já a alternativa D contém informações que sequer são citadas no texto. Em nenhum momento Zinho é tratado como grande consumidor de drogas, mas apenas como traficante. Por tudo isso, fica evidente no texto que Zinho permanece no morro para administrar seu negócio. Só não se pode deduzir do que é lido no texto 1 em: alternativa A, o tráfico de drogas envolve grande quantidade de dinheiro. Alternativa B, muita riqueza se deve ao tráfico de drogas. Alternativa C, algumas pessoas se deixam atrair por uma vida fácil. Alternativa D, o desemprego causa muitos problemas sociais. E alternativa E, o tráfico de drogas não é bem visto no meio social. Resposta D. Numa questão que exige do candidato a dedução a partir do texto, a atenção deve ser redobrada.
Se você ficar atento, vai perceber que o texto não se refere ao problema de desemprego, nem à causa social. Nele, as questões relacionadas ao tráfico de drogas são o rápido e fácil enriquecimento, o grande volume de dinheiro gerado com a venda de entorpecentes e o preconceito da sociedade que condena o tráfico. A frase final do texto, Zinho nunca foi preso, no contexto textual e social em que se insere, mostra: alternativa A, a agilidade do traficante. Alternativa B, o despreparo da polícia. Alternativa C, o insucesso do tráfico. Alternativa D, a corrupção policial. E alternativa E, a ineficiência das leis. Resposta B. Se um traficante domina toda a extensão de uma favela e mesmo assim a polícia sabe dele apenas sua alcunha e cor da pele, isso deixa claro o despreparo da polícia. Além disso, o texto não dá indícios sobre a ineficiência das leis, corrupção policial ou sobre a agilidade do traficante. Texto 2. O Estatuto do Desarmamento. Luiz Garcia. O Globo. Publicado em 29 de junho de 2004. Foi dura a luta a aprovação do Estatuto do Desarmamento e demorou um tempão. Tudo começou com um ato solene no Palácio do Planalto, quando o então presidente Fernando Henrique respondeu a uma cobrança da sociedade e assinou mensagem enviando o projeto ao Congresso. O empenho implícito na solenidade teve vida curta. A mensagem caiu na vala comum do Legislativo, onde se integrou a um renque de iniciativas sobre desarmamento. Algumas a favor de guerra declarada e eficaz ao excesso de armas no país. Outras fazendo o possível para que não se tivesse lei alguma. Na pior hipótese, aceitavam uma lei aguada. No governo Lula, o lobby das armas sofismou e atrapalhou quanto pôde. Mas a cobrança da sociedade acabou por prevalecer. Entretanto, 6 meses após a sanção da lei criando o Estatuto, ele existe pela metade, ou seja, falta muito. Quando então presidente, onde se integrou a um renque, o item em que houve troca indevida entre onde e quando é: alternativa A. Ele a conheceu na pracinha onde jogava futebol. Alternativa B. Não se lembrava da adolescência, onde tudo acontecera. Alternativa C. Queria saber quando viajara, pois só estava certo de que não fora nas férias. Alternativa D. Não sabia quando haveria de novo. E alternativa E. Ficou triste após o banho de mar, quando perdera a aliança. Resposta B. Usamos a palavra onde para fazer referência a lugar. No item B, a frase se refere a tempo, lembrança. Logo, a palavra adequada seria quando. O vocábulo renque, em renque de iniciativas, une duas ideias. Alternativa A, quantidade e alinhamento. Alternativa B, variedade e desvalorização. Alternativa C, confusão e quantidade. Alternativa D, desvalorização e alinhamento. E alternativa E, confusão e variedade. Resposta A. Essa questão requer conhecimento do vocabulário, mas é só usar um pouco de interpretação para respondê-la. Voltemos ao texto. Nele diz que a mensagem caiu na vala comum e integrou a um renque de iniciativas sobre desarmamento. Perceba que a frase dá a ideia de que renque tem um sentido de quantidade, integrou, e alinhamento, iniciativas sobre desarmamento. Deduz-se que há outras leis sobre o desarmamento a serem votadas. O empenho implícito na solenidade teve vida curta. A frase significa que: alternativa A, a solenidade foi realizada para enganar a opinião pública.
Alternativa B, durou muito pouco a solenidade realizada. Alternativa C, o empenho explícito era maior que o empenho implícito. Alternativa D, a solenidade teve vida curta porque houve pouco empenho. E alternativa E, o empenho prometido na solenidade em si mesma durou pouco. Resposta é: o item A extrapola e nega a afirmação contida no enunciado. A solenidade não foi realizada para enganar a opinião pública. Ao contrário, o texto afirma que houve um empenho implícito em torno do assunto, mas que teve vida curta. Perceba como a alternativa B tenta confundir o candidato. Não foi a solenidade que durou pouco, e sim o empenho para implementar a lei do desarmamento. Na alternativa D, é visível a armadilha. O jogo de palavras também causa dúvidas ao candidato. O que teve vida curta foi o empenho em torno da lei do desarmamento, implícito na solenidade. Já a alternativa C fala em empenho explícito e, portanto, foge à realidade textual. Entendeu? Portanto, o item E é o único correto. A resposta dessa questão pode ser confirmada no início do segundo parágrafo, que diz: a mensagem caiu na vala comum do Legislativo, ou seja, se integrou a outras iniciativas. Vamos agora a um outro texto e questões comentadas sobre ele. Em 24 de junho de 2004, saiu a seguinte notícia na edição do jornal O Globo: terror ameaça agora o premier do Iraque. Deduz-se da leitura dessa notícia no contexto atual que: alternativa A, o premier do Iraque já foi atacado antes. Alternativa B, os terroristas mataram o premier anterior. Alternativa C, o terror já fez outras ameaças anteriormente. Alternativa D, os terroristas vivem no Iraque. E alternativa E, o Iraque era um país livre dos ataques terroristas. Resposta C. A palavra agora indica anterioridade, referente à ameaça, ou seja, o terror já ameaçou antes, mas não necessariamente o premier, como indicam as alternativas A e B. Nos itens D e E, as informações não estão relacionadas à oração citada no enunciado, enquanto a letra C dá a ideia de que o terrorismo sempre representou uma ameaça. Em junho de 2004, morreu o ex-governador do Rio, Leonel de Moura Brizola. Em 24 de junho, Luiz Fernando Veríssimo escrevia, nas primeiras linhas de sua crônica do jornal O Globo: foi a primeira morte sem aspas do Brizola. Sua, abre aspas, morte, fecha aspas, em sentido figurado, foi anunciada várias vezes. Só não se pode ler nesse segmento que: alternativa A, Brizola era pessoa considerada bastante conhecida dos leitores. Alternativa B, houve vários anúncios falsos da morte de Brizola. Alternativa C, dentro do contexto, as mortes de Brizola ocorriam no plano político. Alternativa D, um dos empregos das aspas é o de mostrar sentido figurado das palavras. E alternativa E, vão ocorrer outras mortes sem aspas de Brizola. Resposta é: o texto se refere à morte, com aspas, isto é, uma morte no sentido figurado, como mostram as opções A, B, C e D. Portanto, o que não se pode deduzir a partir desse ou de qualquer outro texto é que vão ocorrer outras mortes sem aspas do político Brizola. Porque a morte sem aspas significa falecimento. E como só morremos uma vez, é impossível ocorrer a morte sem aspas do político Brizola outras vezes. O colunista Anselmo Góes fez publicar em O Globo a seguinte notícia: greve na PF. O clima é tenso na Polícia Federal.
Os agentes interromperam de mãos vazias uma greve há mês e meio depois de atazanar a vida dos passageiros nos aeroportos. Como o governo não fez nenhuma concessão, a turma ameaça com outra greve. Promete, desta vez, a adesão dos delegados. Pode ser. A tensão na Polícia Federal é, segundo o texto, resultante de: alternativa A, problemas causados aos passageiros nos aeroportos. Alternativa B, preparação para uma nova greve da categoria. Alternativa C, tentativa de procurar a adesão dos delegados para uma nova greve. Alternativa D, uma greve anterior não ter dado o resultado esperado. E alternativa E, concessões insuficientes por parte do governo. Resposta: D. A alternativa D se refere à volta de uma greve, não solucionada no passado, o que é claro no texto. Essa situação é responsável pelo clima de tensão. Os demais itens fazem parte do texto, como as alternativas A, B, C e E. No entanto, não são o principal motivo da tensão que pode levar a uma nova greve na Polícia Federal. A última frase do texto da notícia de Anselmo Góes pode ser, revela. Alternativa A, certeza. Alternativa B, alarme. Alternativa C, conselho. Alternativa D, opinião. E alternativa E, dúvida. Resposta: Para resolver essa questão, você pode usar o método de eliminação. As opções A, B e C são absurdas. A expressão pode ser, que finaliza o texto, não expressa certeza, nem alarme ou conselho. O termo indica dúvida, pois não define com precisão se o fato irá acontecer, o que torna o item verdadeiro. Infere-se da notícia que: alternativa A, Polícia Federal está em greve permanentemente. Alternativa B, a Polícia Federal não conseguiu o apoio dos delegados na última greve. Alternativa C, os delegados jamais aderem à greve da Polícia Federal. Alternativa D, a greve da Polícia Federal traz risco para os passageiros. E alternativa E, nenhuma greve de funcionários recebe respostas positivas do governo. Resposta: B. Lembra que nós estudamos os enunciados com as palavras inferir e julgar? Perceba que o enunciado pede para inferir, ou seja, para concluir algo a partir da ideia do texto. Com base nesse conceito, note que apenas a alternativa B está dentro do contexto. As demais opções apresentam deduções que até podem ser verdadeiras, mas que não constam no texto. O Jornal do Brasil publicou no dia 4 de julho de 2004 a seguinte notícia: 6 bandidos fogem de penitenciária. 6 presos fugiram ontem, por volta das 8 horas, do presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão. 3 deles foram recapturados pouco tempo depois no Zoológico do Rio. Um dos presos fugiu após render o agente penitenciário de seu setor com um revólver. As imagens feitas no pátio do presídio registraram a ausência, por 7 minutos, do PM responsável pela guarita por onde os detentos passaram. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que vai abrir sindicância para esclarecer se houve facilitação de fuga. O título dado à notícia, em função do que é lido no texto: Alternativa A, resume todas as informações do texto. Alternativa B, destaca algo prejudicial à imagem da polícia. Alternativa C, fornece uma informação errada aos leitores. Alternativa D, valoriza a esperteza dos presidiários. E alternativa E, mostra a superlotação dos presídios. Resposta: B.
O título informa que um grupo de 6 bandidos conseguiu fugir. Se é de competência da polícia evitar possíveis fugas, a informação do título é prejudicial à polícia. Portanto, é correta a opção B. Perceba que o item A não resume todas as informações do texto, apenas apresenta o fato principal. O item C diz que o título fornece uma informação errada. Não totalmente errada, mas incompleta, pois dos 6 fugitivos, 3 foram recapturados. Não há nenhum elemento no texto que evidencie a esperteza dos bandidos. Eles conseguiram fugir por causa da conivência do policial militar que abandonou a guarita. A opção E é falsa. Basta você reler o texto para perceber que a questão da superlotação não é citada em nenhum momento. Em função do que é dito no texto, voltaram à prisão. Alternativa A: todos os foragidos. Alternativa B: nenhum dos fugitivos. Alternativa C: metade dos que fugiram. Alternativa D: 2 dos presos fugitivos. E alternativa E: 4 dos foragidos. Resposta C. Para você resolver esse quesito, basta usar a matemática associada à interpretação, claro. Basta calcular. 6 bandidos fugiram e, de acordo com o texto, 3 deles foram recapturados em um zoológico. A conclusão é óbvia. 3 bandidos voltaram à prisão, ou seja, a metade dos que fugiram. Por isso, a alternativa correta é a C. O que mais causa estranheza na notícia é: alternativa A: o fato de um dos detentos possuir um revólver. Alternativa B: abrirem uma sindicância para investigação de um fato corriqueiro. Alternativa C: ter havido facilitação de fuga dos detentos. Alternativa D: a recaptura dos presos ter sido imediata. E alternativa E: a gravação da fuga nas imagens do próprio presídio. Resposta A. O que há de estranho em abrir sindicância para apurar fugas corriqueiras ou não? Esse é o procedimento adotado quando há suspeita de conivência dos servidores. Recapturar de imediato alguns fugitivos também é um fato normal. É raro capturar todos os fugitivos. Também não causa estranheza que as câmeras tenham gravado imagens da fuga. Essa é a finalidade do circuito interno de TV. O que causa uma certa raiva, mas não estranheza, é a corrupção policial que não só facilita a fuga, como permite o tráfico de drogas e o uso de celular dentro das unidades prisionais. Por isso, as alternativas B, C, D e E são falsas. O que poderia de fato chocar é um preso possuir um revólver dentro de uma penitenciária. Por isso, a opção A está correta. Segundo o que o texto sugere, a ausência do PM da guarita deve ser atribuída, além da irresponsabilidade do militar. Alternativa A: ao cansaço do militar. Alternativa B: à falha administrativa do presídio. Alternativa C: ao poder da corrupção. Alternativa D: às necessidades de serviço. E alternativa E: à reduzida quantidade de funcionários. Resposta C. A sindicância só é instaurada quando há indícios de facilitação de fuga ou conivência por parte do policial, ou seja, a direção do presídio abriu uma sindicância porque suspeita que o policial militar cedeu ao poder da corrupção. A colaboração dele foi supostamente ter se ausentado da guarita por 7 minutos, tempo suficiente para que os bandidos fugissem. 6 presos fugiram ontem, por volta das 8 horas da manhã, do presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão. 3 deles foram recapturados pouco tempo depois no Zoológico do Rio. O comentário correto sobre os componentes desse segmento do texto é: alternativa A: por volta das 8 horas indica um tempo preciso. Alternativa B: o
pouco tempo depois tem como ponto de referência a fuga. Alternativa C. No zoológico do Rio, indica o momento em que foram recapturados os presos. Alternativa D. A quantidade de 6 presos é informação incorreta. E alternativa E. A localização do presídio justifica o fato de os presos serem recapturados. Resposta B. Observe que na primeira oração há a informação da fuga e na segunda, a notícia de que, pouco tempo depois, os bandidos foram recapturados. Portanto, o pouco tempo depois dessa oração se refere à fuga dos bandidos, o que torna a opção B a única correta. E então, conseguiu exercitar o que aprendeu? Agora continue praticando, mãos à obra. A prática vai ajudar você a enfrentar as questões de interpretação de textos com a certeza de que domina o assunto. Nós que fazemos Audiojus, torcemos pelo seu sucesso.